Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindos a mais uma edição do Consultório de Psicologia. Esta semana vamos falar de perturbações bipolares. Vamos perceber o que é uma perturbação bipolar e, se calhar, como atenuar ou resolver alguns desses casos. Para tal, temos connosco o Dr. Luís Lameira, o habitual psicólogo desta rúbrica que acontece todas as semanas na Rádio Onda Viva e na Onda Viva TV, a rúbrica de Consultório de Psicologia. Dr. Luís Lameira, o que é uma perturbação bipolar? Bem-vindos, caros ouvintes da Onda Viva e telespectadores da Onda Viva TV. Realmente é uma perturbação que, se for diagnosticada no momento certo, na altura certa, se tiver um tratamento assertivo, acompanhado por um psicólogo, um psiquiatra e também, essencialmente, pelos familiares quando não estão em tratamento, quando não estão hospitalizados e em muitas situações quando não estão em consulta, tem cura, ou melhor, atenua-se o sofrimento, digamos assim, mas é crónica, digamos assim. Portanto, quando se detecta, vive com a pessoa. Vive com a pessoa. As pessoas costumam perguntar se realmente há uma cura clínica, etc. A cura que eu lhes indico é realmente a remissão dos sintomas, que já vou responder diretamente à sua pergunta, e a pessoa pode viver funcionalmente na maioria dos casos. Até daqui a pouco já lhe vou dar as percentagens das pessoas que vivem funcionais e das pessoas que vivem disfuncionais mesmo após o tratamento. Eu costumo dizer, fazer uma analogia com a mitologia do Hércules, em que o Hércules havia uma altura em que estava a combater um animal com uma cabeça principal e com mais 9 membros, e esses 9 membros, de cada uma delas havia uma cabeça, só que era um animal imortal. E nesse animal imortal, Hércules, por cada vez que cortava uma cabeça, aparecia mais outra. Tentou fazer tudo e mais alguma coisa para conseguir terminar com esse animal. Mesmo cortando a cabeça principal, nesse monstro da mitologia imortal, essa cabeça principal rejuvenescia. O que é que Hércules fez? Colocou a cabeça principal sobre um túmulo para não sair daí mais. E é isso que nós fazemos nesse tipo de doenças crónicas. A perturbação bipolar, temos vários tipos de perturbações bipolares. Temos a perturbação do tipo 1, que é aquela que é mais grave. Temos a perturbação do tipo 2, que é menos grave e mais funcional. Temos a ciclotimia, que é uma perturbação bastante mais leve do que a tipo 1 e tipo 2, mas antes de responder diretamente à pergunta, temos falado dos vários episódios do humor. As pessoas devem perceber em casa que todos nós temos dias menos bons, todos nós temos dias em que acordamos mais mal dispostos. É natural eu ficar irritado se alguém me bate no trânsito ou se chegar atrasado a um compromisso profissional devido a uma situação de um acidente de aviação. É natural eu ficar contente quando estou no meu aniversário e as pessoas significativas estão à minha volta. É perfeitamente natural eu ficar contente quando o meu clube ganha, ficar triste quando o meu clube perde. Agora, não. Está mais difícil este ano. Este ano está mais difícil, exatamente. Estamos a 12 pontos e, realisticamente falando, não vamos chegar lá. Mas relativamente aos bipolares, eles ficam tristes sem qualquer tipo de estímulo externo que sustente essa tristeza. E eles ficam contentes sem qualquer momento que sustente essa alegria. Portanto, deixe-me só colocar aqui uma questão para também eu perceber, para ajudar os nossos ouvintes. Uma pessoa que habitualmente é muito bem disposta e de repente deixa de falar com os outros sem nenhuma razão aparente, um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, e depois volta normalmente a falar, isso pode dizer que estamos perante um caso de uma perturbação bipolar? Pode não ser uma perturbação bipolar. Realmente este tema é muito complexo. É por isso que eu trouxe aqui que muitas vezes os psiquiatras, alguns deles até se enganam e muitas vezes diagnosticam uma perturbação de personalidade e passa a ser perturbação bipolar. Por isso eu acho que é importante perdermos um bocadinho de tempo, no bom sentido, para percebermos as várias ramificações que temos aqui presentes. Eu falei-lhes dos 3 tipos principais. No tipo 1 temos pelo menos um episódio ao longo da vida de mania e pelo menos um episódio de depressão major, ou seja, para os ouvintes perceberem a depressão grave. E ao longo da vida do doente do tipo 1, a mania, o que é isto de mania do tipo 1? É a pessoa fica muito eufórica, a pessoa fica mais produtiva inicialmente do trabalho, a pessoa normalmente é demasiado otimista e quando não consegue atingir o seu objetivo, a culpa ou a responsabilidade ou é da crise ou é do seu companheiro, da sua companheira ou é do seu filho. A pessoa nunca é dele porque está demasiado otimista, vive mergulhada quase no narcisismo muitas vezes. E a mania diferencia
consequência de outros episódios que eu já vou referir, através de atitudes que levam à psicose, porque esta perturbação, há uns anos atrás, se bem se recorda, era diagnosticada como psicose maníaco-depressiva, e não é por acaso que havia estes três palavrões da medicina. Porquê? Psicose, bem no momento em que a pessoa desrealiza, ou seja, perde a noção daquilo que é real, daquilo que é fantasioso, ou seja, os seus pensamentos confundem com a realidade à volta. Mania é quando a pessoa fica demasiado eufórica, como acontece no tipo 1. Maníaco vem de loucura, por isso os psiquiatras aboliram, os psicólogos aboliram o maníaco para colocarem a parte bipolar, digamos assim, porque isto não é, digamos assim, entre aspas, loucura, é sim uma pessoa disfuncional que tem tratamento e ponto final, para minimizarmos o impacto deste nome. Sim. Depressivo, digamos que é o termo mais real. Mas voltando à mania, a pessoa tem gastos avultados, a pessoa é capaz de entrar em projetos, gastar todo o dinheiro que tenha herdado, por exemplo. Normalmente, para ser considerado um episódio maníaco e para a pessoa perder a noção da realidade, quando eu digo perder a noção da realidade, há dois tipos de perda a noção da realidade. Há o delírio, que a pessoa pensa que tem superpoderes, ou é mesmo uma pessoa muito conhecida da história, como Jesus Cristo, por exemplo, ou como Napolitano, e ainda alucinações. O que é isto de alucinações? Quando a pessoa consegue sentir cheiros ou consegue sentir outro tipo de sensações ligadas aos seus 5 sentidos que não existem, esses estímulos. Portanto, esse episódio de mania tem que durar pelo menos uma semana. E, pelo menos ao longo da sua vida, um indivíduo perturbado ao nível da bipolaridade tem que ter pelo menos um episódio maníaco e um episódio depressivo. O que é o episódio depressivo grave? É quando a pessoa não consegue sair da cama, está muito irritada, não consegue se levantar para ir trabalhar, não consegue cuidar da sua própria higiene sem ajuda, portanto elas sofrem muito. E esse episódio de depressão grave deve acontecer pelo menos durante uma semana para se enquadrar na perturbação tipo 1. Uma semana permanente. Uma semana permanente, ininterruptamente. Ou seja, resumidamente, mania, o episódio de mania, episódio depressivo, e ambos esses episódios têm que durar ininterruptamente uma semana. E, na maioria dos casos, os perturbados com esta psicopatologia têm pelo menos 8 a 10 episódios de manias ao longo da sua vida. Muitos têm mais, alguns têm 2, outros têm 3, também dependendo do tratamento efetivo. Ao longo da vida é? Ao longo da vida. Se não houver tratamento. Se não houver tratamento, exatamente. No tipo 2, já temos a hipomania. O que é isto de hipomania? A pessoa está eufórica, está excitada, a pessoa começa a produzir muito mais no trabalho, é considerado, entre aspas, para essa expressão, o empregado do mês. Só que aí há uma grande dificuldade em diagnosticar um episódio de mania hipomaníaco que dura pelo menos também uma semana. Porquê? Porque a pessoa não tem alucinações, não tem delírios, ao contrário da mania, ou seja, é menos grave do que a mania, e é um indivíduo realmente consegue estabelecer relações sociais, consegue estabelecer logo laços de amizade em pouco tempo, mesmo com desconhecidos que conheçam na rua, ou seja, mete-se com toda a gente no bom sentido, é muito agradável, é muito sociável, e muitas vezes as pessoas pensam, bem, ele agora saiu da cama, já estava aqui há 2 ou 3 meses enterrado nos seus lençóis, começa a produzir, é um alívio. Não, pode não ser um alívio, podemos estar na perturbação tipo 2. Depois há o tipo 3, que é a ciclotimia, ou seja, há episódios menos graves de hipomania, a pessoa está contente, alegre, muito bem disposta, sem motivo aparente, ou seja, não é o seu aniversário, o seu clube não ganhou, não foi promovida no emprego, e também a chamada depressão leve, que está em concomitância com essa ciclotimia. Por fim, ainda há o episódio misto. O que é este episódio misto? É o indivíduo durante uma semana, isto presente no tipo 1, ou seja, há uma alternância entre misto e depois mania e depressivo, e no tipo misto é a pessoa durante uma semana sentir todos os dias a depressão grave e a mania. Ou seja, passa de 8 a 80 todos os dias e consegue sentir no mesmo momento um episódio de mania e de depressão no misto. Porquê? Porque está debilitada fisicamente, está sem vontade de sair de casa, e por outro lado aparecem aquelas ideias de grandiosidade, de narcisismo ao mesmo tempo, ou seja, uma grande confusão naquela cabeça. Portanto, muitas vezes chamarmos a verborreia, porque a pessoa é bombardeada com pensamentos de otimismo e pessimismo ao mesmo tempo. Questionou-me há pouco relativamente ao humor de uma pessoa que está triste. Sim.
e que de repente deixa de falar com toda a gente, mas depois fica bem disposta. Muitas vezes a perturbação bipolar é confundida com outro tipo de perturbação de humor. É necessário diferenciarmos a perturbação de humor da perturbação de personalidade. Nós aqui já falámos de algumas, nomeadamente os psicopatas, o estado limite, que são pessoas extremamente dependentes de outras, são pessoas que se irritam facilmente, são pessoas pouco tolerantes à frustração, ou seja, uma pessoa com uma perturbação de estado limite, se realmente uma pessoa atrasa 5 minutos para um café, ela é capaz de deixar falar com ela para o resto da vida, se não for a terapia, por exemplo. Mas isso, a perturbação de personalidade, diz respeito ao nosso jeito, ao nosso caráter, à nossa forma de ser. Na perturbação bipolar, não. Há vários tipos de bipolares. Há o bipolar introvertido, há o bipolar extrovertido, há o bipolar sociável, há o bipolar com bons princípios e valores, outros com menos bons princípios e valores. Portanto, os bipolares não têm uma só personalidade, ao contrário das pessoas pensam. É uma perturbação do humor, tem a ver com o bem-estar, o mal-estar, a melancolia, etc. E como é que se pode ultrapassar essa bipolaridade? E antes de responder diretamente a essa última questão muito pertinente que me colocou, muitas vezes, este tipo de perturbações que eu já aqui referi, anteriormente já falámos da depressão, noutros programas, agora estamos a falar da perturbação bipolar para os ouvintes, agora que ligaram a emissão, é confundida com a distimia. O que é a distimia? É alguém que se sente irritada todos os dias, é alguém que se sente mal disposta, é alguém que tem baixa autoestima, está sempre a reclamar com tudo e de repente aparece 1 ou 2 dias que vai ao trabalho e aí já está bem disposta, ou pelo menos aparentemente está bem disposta, tenta contrariar aquela maré. Ao contrário da perturbação bipolar, em que a pessoa tem que ser sujeita a tratamento para conseguir em continuar a trabalhar na maioria dos casos, ao contrário da depressão grave, em que a pessoa tem que ser sujeita a um tratamento de psicoterapia e algumas situações de medicação para continuar a ser funcional, a pessoa distímica é funcional, vai trabalhar, é casada, tem filhos. E combate essa... E tenta combater essa melancolia. Ou seja, a pessoa distímica está funcional no dia-a-dia, pratica desporto, está com os amigos, vai ao café, vai ao estádio de futebol, vai à praia, no entanto, sente um vazio enorme dentro de si, uma tristeza enorme. E para ser diagnosticada, desculpa interromper, é muito importante, tem que estar presente estes sintomas durante 2 anos. E depois há situações que ela aparece bem disposta um ou outro Mas dia. isso é um passo para passar a bipolar ou não? Não é um passo para passar a bipolar. Normalmente, essas pessoas são acompanhadas por parte do psicoterapeuta e arranjam estratégias depois para controlar estes pensamentos e sentimentos negativos. Muitas delas podem ser confundidas com bipolares, porque a pessoa fica estupefacta, ainda ontem estava mal disposta a dizer mal de tudo e hoje está bem. Não, a pessoa não está bem, a pessoa está a remar contra a maré, porque o vazio interno continua lá, a baixa autoestima continua lá. Como é que no dia-a-dia se pode detectar uma pessoa assim? E quais são os sintomas que nós sentimos num colega de trabalho, num amigo, que está ou é bipolar ou está com essa disfunção? A distimia é muito difícil de diagnosticar no dia-a-dia, no geral, no café, no trabalho. Só mesmo o acompanhamento psicológico é que conseguimos perceber, porque é uma pessoa que tem que ter determinados sintomas durante 2 anos e remete para a cronicidade, ou seja, esses sentimentos e pensamentos negativos vão sendo acompanhados ao longo da sua vida, a não ser que a pessoa adote pela psicoterapia e consiga adotar estratégias para contrariar essa mesma angústia e essa mesma melancolia. As pessoas que nos estão a ouvir muitas vezes aquilo, e agora passo aqui um pouco o bom humor que verifiquem em algumas consultas, muitas vezes em terapia de casal os maridos dizem: minha mulher é bipolar. Não quer dizer que seja bipolar pelo facto de haver situações durante o mês em que a boa disposição não esteja presente. Tem sol e chuva no dia-a-dia. Pois é, realmente corroboro com a sabedoria popular. Agora, é preciso as pessoas perceberem, diferenciarem, por exemplo, um transtorno pré-menstrual de uma bipolaridade. No transtorno pré-menstrual, a pessoa está na iminência de chegar àquela fase fisiológica do mês, neste caso a mulher, e muitas delas sentem de uma forma intensa ao ponto do seu humor estar destabilizado, ao ponto da sua autoestima ficar reduzida, de ficarem irritadas com por tudo e por nada à sua volta, e ninguém consegue, passo a expressão, lidar com elas, aturá-las mesmo. Agora, se uma senhora tiver esse tipo de sintomas noutras alturas do mês em que não esteja na iminência de estar na fase do período, e é natural que tenha alguma perturbação do humor. E nos homens como é que se distingue? Não, atenção, um facto curioso: entre mulheres e homens não há diferenças significativas. Sim, ela está presente nas mulheres e nos homens. Pode estar com o período, mas até mas ao nível da perturbação bipolar, se uma pessoa tiver um amigo que realmente verifique que ele fica demasiado bem disposto,
por nada, por tudo e por nada, ou seja, não há nenhum estímulo externo que indique nesse sentido, ou seja, não é natural uma pessoa ficar demasiado eufórica durante uma semana seguida, isso facilmente nós conseguimos detectar. Não é natural uma pessoa de um momento para o outro, se fica uma semana de cama, na semana seguinte liga aos amigos, quer fazer uma festa e quer estar durante uma semana em festas diferentes. Se tem um colega de trabalho em que tanto dorme 12 horas por dia durante 2 ou 3 meses porque está muito cansado para se levantar e dificuldades de ir ao trabalho, e se de repente ao fim desses 2 ou 3 meses passa pelo menos 1 ou 2 semanas a dormir 4 horas por dia a Marcelo Rebelo de Sousa e que esteja muito ativo, muito dinâmico, demasiado produtivo até no trabalho, muito bem disposto, e de repente volta à apatia, volta à melancolia, e podemos estar na presença do tipo 2. Normalmente no tipo 1 é mais facilmente detectado porque são indivíduos que dizem que estão a falar com o além, ou que dizem que são a encarnação de Jesus. Há sinais exteriores. Aí realmente há muitos sinais exteriores. No tipo 2 já é mais difícil. No tipo 3 também já é mais complicado as pessoas no cotidiano detectarem. Passo a citar a ciclotimia, ou seja, a pessoa é capaz de acordar de manhã muito bem disposta na ciclotimia e à noite diz que não quer sair de casa. Aí alguma coisa se passa. Portanto, é preciso percebermos isso, e é preciso percebermos que é uma perturbação presente em pelo menos 200 mil portugueses. Em muitos deles não está diagnosticada. Por exemplo, no Brasil, 4% dos brasileiros têm esta perturbação. E as pessoas dizem, mas isto é uma perturbação ligada a malucos, estão todos internados num hospício. Não é verdade. Várias pessoas conhecidas a nível mundial já vieram dizer, eu tenho uma perturbação bipolar e convivo diariamente com os meus pensamentos e sentimentos. Tenho um psicólogo, tenho um psiquiatra que me acompanha, sou uma pessoa normal. Rita Lee, por exemplo, uma cantora brasileira. Winston Churchill, que foi na Segunda Guerra Mundial, foi um dos indivíduos mais importantes de todos os tempos. Se não fosse ele, provavelmente durante muitos anos a Europa seria conquistada pelos nazis até os dias de hoje. Estivemos aqui a falar do consultório de psicologia em alemão. Portanto, era bipolar. Só que o Winston Churchill, porque é que ele era bipolar? Porque vários biógrafos foram estudar como é que é possível um indivíduo, primeiro-ministro de uma grande nação, extremamente ocupado, e conseguiu escrever 43 livros ao longo da sua vida. Como é que é possível um indivíduo estar demasiado frio no seu gabinete enquanto estava a ser bombardeado pelos nazis? Ou seja, ele aproveitou a parte menos má da bipolaridade, a parte da depressão, estar frio, a parte da hipomania. Ele era o tipo 2, tornar-se trabalhador, assertivo, investir em novos projetos, investir no futuro de uma nação com novas ideias. Van Gogh já era do tipo 1, o pintor do início do século XX. Era do tipo 1 porque tanto era maníaco como era capaz de cortar uma parte da orelha e enviá-la por correio à sua prostituta preferida, como estava deprimido ao ponto de chegar ao ponto de suicidar. 20% das pessoas perturbados na bipolaridade que não são tratadas cometem suicídio. Portanto, é essencial o tratamento. E o aconselhamento de um psicólogo. E o aconselhamento de um psicólogo, do psiquiatra, e também o apoio familiar, é essencial. Doutor, antes de irmos então às estratégias para ultrapassar a bipolaridade, estas pessoas bipolares são mais inteligentes, são mais agressivas que os outros? Até há 20 anos atrás pensava-se que eram mais inteligentes. Começando, se me permite, pela sua segunda questão, agressividade. São muito agressivas no episódio maníaco e hipomaníaco, quando são contrariadas. Quando alguém chega à beira dessa pessoa e essa pessoa lhes diz, bem, tenho aqui 100 mil euros, vamos investir hoje num projeto. A pessoa diz, não, estás maluco, vamos investir agora nisso. E a pessoa fica logo, sente-se logo contrariada, fica logo muito agressiva, é capaz de se zangar, é capaz de não voltar a falar com a pessoa tão cedo, e depois até pede desculpas quando passa esse episódio. Mas qual foi a outra questão que me colocou? A outra questão foi se são mais inteligentes que os outros. A questão é muito pertinente. Até há 20 anos atrás pensava-se que eram mais criativas e mais sensíveis para compreender o mundo à sua volta. No entanto, houve um estudo realizado ao longo de cerca de 20 e tal anos ligado ao recrutamento militar na Suécia, em cerca de 1 milhão de indivíduos foram acompanhados durante muitos anos, e constatou-se que havia muitos bipolares internados inteligentes, ou seja, com um QI muito superior à média, mas também havia muitos bipolares com um QI muito inferior à média, e também se constatou que muitos indivíduos criativos, e esses genes da criatividade também se revelavam em irmãos, tios, filhos, etc. Portanto, isso é um mito e convém
desvanecer o mito. Há perturbados ao nível da bipolaridade inteligentes e há menos inteligentes. Aquilo que muitas vezes essa criatividade é confundida com a doença é quando estão na hipomania ou na mania, que estão muito ativos, estão muito produtivos. Ou seja, nós vivemos com base nas expectativas das pessoas. Se um indivíduo tiver um trabalho, consegue levantar 20 tijolos todos os dias, chega a um determinado período da sua vida que já consegue levantar o 80 durante 1, 2, 3 meses, até um ano, porque esses episódios podem durar um ano, hipomania e mania, aí nós percebemos bem, a doença tornou-o mais produtivo. Não, realmente, nós também temos momentos na nossa vida em que estamos mais ou menos motivados, e essa motivação reflete na nossa criatividade, mas realmente uma coisa não está ligada à outra. Concluindo, há indivíduos muito criativos, e a história diz-nos, como vários políticos, Napoleão também era, há quem diga que, isto aqui estamos um pouco a especular, Jim Carrey também seja, o Van Damme também seja bipolar, e só aqui um à parte, que é necessário referir, que eu não cheguei a referir no diagnóstico. Isto é muito importante pela forma como transmitimos a informação aos profissionais da saúde que nos estão a ouvir, mas acima de tudo aos familiares e às pessoas interessadas neste tema, que é o seguinte: a perturbação bipolar no início nunca aparece por acaso, há sempre um estímulo externo, há uma mudança de uma cidade, há uma separação dos pais, há uma separação dos filhos, há uma desilusão amorosa, mas depois ela dá-se por si só dentro da cabeça da pessoa. Há sempre um acontecimento de vida que leva a revelar essa perturbação. Porquê? E as pessoas questionam, a causa é só genética? Não, a causa é genética, é psicológica, ou seja, a forma como uma pessoa se vê, a sua autoestima, e também é social. Fatores sociais estressantes levam a pessoa a desenvolver essa doença, nomeadamente viver numa grande cidade, não saber lidar com o stress, com a ansiedade, com a concorrência no emprego, não saber lidar com as frustrações do dia-a-dia, com a crise social, essa pressão, esse stress iminente. Mas a pessoa, segundo estudos de gêmeos monozigóticos, ou seja, que têm um genoma exatamente igual, havia uma prevalência de 80%, ou seja, em 20% deles não havia uma coincidência, ou seja, não houve o tal fator estressante do dia-a-dia. E agora as pessoas perguntam, em qualquer momento da sua vida a pessoa pode sentir bipolar? Pode aparecer essa perturbação? Em abstrato sim, mas normalmente sabe-se que é entre os 15 e os 21 anos. Que aparece. Porquê? Na fase da adolescência, a injeção de hormonas, a parte da autoimagem altera-se, as pessoas percebem que afinal o mundo não é perfeito e existem pessoas menos boas à nossa volta, e também a fase dos 20, 21 anos, início da adultez, é início de um projeto, de uma família, ou seja, há uma mudança súbita na sua vida, estressante, e que a maioria de nós sabemos lidar funcionalmente com ela porque não temos a perturbação bipolar, mas essas pessoas não sabem. Mas resumidamente, essas pessoas têm sempre alguém que tem ou já teve um episódio depressivo grave, ou o pai ou o tio já foi ou é bipolar. No entanto, sabe-se, e há relatos, a história indica-nos que existem indivíduos em que essa perturbação só apareceu aos 50 e muitos 60 anos. Por exemplo, de repente conseguiram uma grande quantia de dinheiro e não sabem lidar com essa grande quantia de dinheiro e estão muito estressados com o projeto. Nem abstrato, pode aparecer em qualquer idade até aos 60 e 70 anos. No entanto, é mais provável que esses fatores estressantes de mudança de vida, mudança da forma como nós nos vemos, investimento no início da carreira laboral, investimento no casamento, nos filhos, etc., aparecem entre os 18 e os 21 anos. E sabe-se que essa perturbação está a aumentar devido a esses fatores estressantes. Antes era muito mais fácil, entre aspas, criar um filho porque não havia a pressão social. Hoje em dia é muito mais estressante ter um filho, e muitas mulheres na fase final da gravidez e início da infância do filho começam a revelar essa perturbação bipolar. Aliás, nós estamos aqui a falar de um tema muito, muito pertinente. No dia 12 de setembro de 2012, a Time fez capa da perturbação bipolar nas crianças, por exemplo. E se tivermos aqui 2 ou 3 minutos, eu posso explicar. Sim. Enquanto que ao longo da sua vida verificamos em muitos doentes que os perturbados bipolares dos adultos revelam 8 a 10 episódios de mania, mais 8 ou 10 episódios de depressão, sendo que para ser um diagnóstico efetivo só tem que revelar um episódio de mania, um episódio de depressão, um episódio de hipomania e um episódio de depressão. Na criança é muito mais difícil o diagnóstico. Muitas vezes o diagnóstico pode durar 10 anos em alguns casos. E elas são confundidas com o chamado transtorno ou perturbação, hiperatividade e déficit de atenção. São desatentas, são hiperativas, são irritadas. Uma criança, ao contrário de um adulto, pode ter até 1500 ciclos, variar no mesmo dia, e entre
demasiado eufórica de triste, e muitas vezes os pais devem estar atentos aos sinais. A criança não tem vontade de se levantar, de ir para a escola, vai para a escola contrariada, adormece na escola, está pouco motivada, mas as capacidades de atenção e concentração continuam lá. À tarde fica eufórica, muito bem disposta, vai jogar futebol com os amigos, organiza torneios, faz uma série de atividades, é capaz de ser muito criativa nos videojogos, muito criativa a escrever poemas para os pais, para os amigos, até capaz de escrever um livro desde ter idade com 12, 13 anos. À noite está irritada, não consegue adormecer, quando consegue adormecer tem terrores noturnos, acorda subitamente. Aí já pode ser o início da manifestação da perturbação bipolar, se bem que, como eu disse há pouco, é mais provável ela ser diagnosticada a partir dos 15 e 21 anos, porque os fatores estressantes nas crianças são bem menos menores do que nos adultos, como devemos compreender. Claro. Doutor, então como é que ultrapassamos essa bipolaridade das pessoas que têm? Para já, acredito que estejam alguns indivíduos com a perturbação bipolar a ouvir-nos, devem, acima de tudo, ligarem ao seu psicólogo, ao seu médico, ou se não têm, pelo menos verificarem um profissional habilitado para acompanhá-los ao nível da psicologia e ao nível da psiquiatria, de forma a que neste caso na parte da psiquiatria, a medicação começa a fazer efeito. Só a parte da medicação, muitas vezes os diagnósticos são mal efetuados por alguns psiquiatras, e esta perturbação, como é confundida muitas vezes com a depressão unipolar, ou seja, só se vê a parte depressiva, não se vê a parte eufórica, porque a pessoa, quando está deprimida, e muitas vezes nós também estamos assim no dia a dia, só vemos a parte negativa e não vemos a parte positiva, do lado em que ficamos eufóricos, é perfeitamente natural. E como não há um estudo da história de vida da pessoa, a pessoa está deprimida, sai da consulta, vai comprar os antidepressivos. O que é que os antidepressivos fazem? Há uma alteração ao nível da serotonina e da dopamina do humor, e a pessoa, logo que sai do consultório, ingere o primeiro antidepressivo, atinge logo o estado de mania, porque é preciso ter muito cuidado. Tem que haver uma combinação de determinados antidepressivos que façam efeito ao nível de combater a depressão major, a depressão grave, e também o lítio, que é um mineral que já foi estudado neste âmbito, consegue baixar o humor excessivo, os episódios de mania e de hipomania. Ao nível da psicologia, inicialmente aquilo que o psicólogo vai fazer é promover a adesão ao tratamento, porque sabe-se que 80% das pessoas que aderem ao tratamento conseguem ter uma vida perfeitamente natural, passam despercebidas na multidão, sendo que 20% do tipo 1 e 15% do tipo 2, algum humor irritável, alguma irritabilidade, alguma desatenção em determinadas tarefas simples. E aquilo que o psicólogo vai fazer, além de fazer uma intervenção ao nível da psicoterapia, ou seja, transmitir estratégias para eles controlarem os pensamentos e sentimentos negativos, ou seja, a pessoa perceber quando está no episódio de mania e hipomania, dizer a si própria, bem, e estes pensamentos e estes sentimentos não me pertencem, isto tem a ver com o acontecimento interno que está a ver aqui na minha cabeça, e isto é como as ondas do mar, vai e vem, portanto eu tenho que tentar abstrair. É como se estivesse num ginásio, os meus pensamentos são as pessoas que estão no ginásio, está tudo aos gritos, eu tenho que me concentrar na minha tarefa, na minha atividade. Determinadas situações, por exemplo, um indivíduo começa a ter um episódio de mania ou hipomania no metro, está sentado tranquilamente, está com medo que as outras pessoas o observem, porque até é uma pessoa muito bem vista no trabalho e na sociedade. Nós arranjamos estratégias às pessoas para elas se entreterem. Isto são estratégias simples, mas é muito mais complexo, para elas se entreterem, começarem ou seja, exercícios que eles não conseguem resolver e como ocupando na sua mente para se distraírem. Ou seja, por exemplo, pensarem todas as capitais do mundo que conhecem, todos os países do mundo que conhecem, todas as pessoas que conheceram ao longo da sua vida em momentos de aniversário, por exemplo, e a pessoa vai-se ocupando. E é isso um pouco que a psicologia faz também, que é tentar ludibriar e esse injetar dopamina e serotonina em momentos de depressão e em momentos de euforia. Por isso a pessoa, apesar de estar num desequilíbrio constante, ou seja, não perde o rumo. O barco está a tremer, mas o barco não cai. E é muito interessante. Um aspecto muito interessante também é a terapia familiar, porque realmente as pessoas têm que arranjar outras estratégias de comunicar com a pessoa com perturbação bipolar. Nunca se deve dizer a uma pessoa com perturbação bipolar: não gastes 100.000 euros nesse projeto, vais perder. Arranjar sempre alternativas, porque não vamos falar disso amanhã, porque hoje estou um bocado cansado, por exemplo. Ou seja, arranjar sempre... Para desviá-lo daquilo e não provocá-lo. Exatamente, arranjar sempre alternativas. Por exemplo, hoje quero ir a uma festa, mas amanhã trabalhas. Não, mas eu só durmo 4 horas por dia. Porque muitas vezes esse indivíduo durante muito tempo tem uma rotina de sono a Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, são indivíduos que em momentos de euforia não precisam de dormir muito. E aquilo que as pessoas fazem é
em vez de ir a uma festa, porque não sugerimos uma alternativa de irmos ver um filme ou irmos dar um passeio à beira-mar. Portanto, sempre baseado em alternativas, nunca tentando contrariar a pessoa. E em casos extremos, porque nós percebemos que 20% dessas pessoas podem tentar o suicídio, deve consultar o psicólogo ou o psiquiatra para ver uma intervenção, e em muitas situações intervenção em crise e até o chamado internamento voluntário, se não for possível, o tratamento compulsivo. Mas em momentos de crise, ou seja, em momentos em que a pessoa está deprimida, porque a pessoa quando está eufórica não se vai suicidar. Aliás, a primeira vez que eu entrevistei há uns anos atrás um perturbado bipolar do tipo 1, e ele disse-me que estava deprimido e tinha saudades do tipo maníaco, tinha saudades. Sim. Porque nada nem ninguém conseguia deitá-lo abaixo, tinha uma autoestima muito grande. A pessoa, quando está deprimida e quando está com sentimentos negativos, deve ser questionada por parte dos familiares: mas tens pensamentos de morte? Já pensaste em pôr fim à tua vida? Ou seja, é um mito que as pessoas tendem a suicidar-se mais depressa se falarmos neste tema. O suicídio deve ser falado constantemente em casa. Não pode ser tabu. Não pode ser tabu. É uma questão muito pertinente, é a seguinte: não deixar determinados medicamentos letais à vista em casa. Quem tiver armas de fogo e tiver a conviver diariamente com um perturbado bipolar deve guardar essas armas e tirar do local, da área de alcance desse indivíduo. Ou seja, os mesmos letais em que a pessoa se pode predispor ao suicídio devem realmente ser afastados desses estímulos, como já falámos aqui. Sim. Há umas semanas. Resumidamente, falar com calma, com tranquilidade, nunca gritar com a pessoa, mas acima de tudo, nós devemos sempre manter a nossa honra. Nunca, como familiares de indivíduos com perturbação bipolar, nunca nos devemos rebaixar. Ou seja, responsabilizar sempre a pessoa, com calma, tranquilidade, olhando-a nos olhos, e ela estar ciente das consequências dos seus comportamentos. Ou seja, se fores agressiva comigo ou se fores agressivo comigo, eu chamo a polícia e realmente vai haver um internamento compulsivo. Portanto, responsabilizá-la, porque apesar de haver uma alteração de humor, a personalidade está lá. E ele tem que sentir isso para parar. Ele deve sentir isso. E só um ponto final muito importante: nós muitas vezes em consulta, aquilo que nós fazemos, e resulta muito bem quando eles têm a chamada mania, é o indivíduo estudar quando é que costuma aparecer a mania e a depressão. Ou seja, fazer um gráfico quando está bem e quando está mal. Para ele sentir isso. Para ele sentir isso. Porque ele, quando olha para esse gráfico, quando está demasiado bem, já não pensa em ter uma condução perigosa, já não pensa em ter relações sexuais protegidas, já não pensa em fazer um grande investimento, porque ele olha para aquele gráfico e diz: não sou eu que estou a falar, é a minha doença. E dessa forma, no autoconhecimento promovido através da psicoterapia, ele consegue controlar da melhor forma esses pensamentos e esses sentimentos, frutos de transmissões neuropsicológicas deficientes. E uma questão muito importante aqui é um trabalho de equipa, é a família, é o psicólogo e é o psiquiatra. Muito bem. Doutor, vamos ao pensamento da semana. Exatamente. Não despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Se precisar de ajuda, está disponível o Dr. Luís Lameira. De que forma? Podem entrar em contacto comigo para o contacto 91 524 56. Estou disponível para acompanhamento psicológico no Porto, na zona do Campo 24 de Agosto, e também em Barcelos, na localidade de Manhente. E pronto, tivemos aqui mais um consultório de psicologia. Voltamos na próxima semana e a todo momento na Onda Viva TV, no meu canal, botão verde, e depois sequência 15 15 30, ou em www.radioondaviva.pt. Despede-se o Otávio Correia, o Luís Lameira e também o Vítor Silva. Até à próxima semana, se Deus quiser.